Dois fios metálicos retos, paralelos e longos, são percorridos por correntes I e 3I de sentidos iguais, entrando no papel no esquema. O ambiente é o vácuo. O campo magnético resultante produzido por essas correntes é nulo, num ponto P, tal que: letra A, y sobre x igual a 3, B, y sobre x igual a 1/3, C, y sobre x igual a 9, D, y sobre x igual a 1/9. Então aqui eu fiz a representação do esquema, né? Onde tenho dois fios que passam uma corrente que ele chamou de I, aqui, o campo, a corrente elétrica está entrando, e outro fio aqui, que a corrente é 3I, e essa corrente elétrica está entrando em relação ao papel. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é a direção e o sentido do campo magnético. Para fazer a direção e o sentido do campo magnético, nós utilizamos a regra da mão direita, onde o meu polegar é o sentido da corrente elétrica e os 4 dedos o sentido do campo magnético. Então, como a corrente elétrica está entrando, então a posição é essa aqui, ó. O sentido do polegar é o sentido da corrente elétrica, os 4 dedos o sentido do campo magnético. Então, nesse caso aqui, ó, o campo magnético dessa corrente I é para baixo, porque meus 4 dedos estão direcionados para baixo. Então, o campo magnético representado por essa corrente I é para baixo. E o campo magnético eu vou representar por B1. Essa corrente aqui gera esse campo B1. E essa corrente elétrica 3I, utilizando a regra da mão direita, a corrente elétrica está entrando e meus 4 dedos estão para cima. Então, o campo magnético gerado por essa corrente aqui é para cima, que eu vou chamar de B2. Na questão ele tem dizendo o seguinte: dois fios metálicos retos, paralelos e longos são percorridos por a corrente I e 3I. Aí ele está dizendo o seguinte: o campo magnético resultante produzido por essas correntes é nulo. Para que o campo resultante seja nulo, esse campo magnético que está para baixo tem que ser igual ao campo magnético que está para cima. Então, se esse campo magnético está para baixo é igual ao campo magnético que está para cima, nós podemos dizer que o campo B1 é igual ao campo B2. E como é que a gente calcula o campo magnético gerado por uma corrente elétrica? Então, a fórmula é B é igual a μ0 sobre 2π vezes I sobre R. Como eu chamei esse campo magnético de B1, aqui a corrente eu vou chamar de I1 e o raio R1. A mesma coisa o campo magnético B2, vai ser μ0 sobre 2π vezes I sobre R. Então, como esse campo eu chamei de B2, a corrente vai ser I2 e o raio R2. Então, como isso aqui é uma igualdade, esse μ0 eu posso cortar com esse μ0 e esse 2π posso cortar com 2π. Então, substituindo aqui a corrente elétrica eu vou chamar de I1 é I. Então, vai ficar aí. R1 é essa distância da corrente elétrica até o ponto P. Então, a distância R1 é X. A corrente elétrica I2 é essa corrente aqui, 3I. E R2 é essa distância daqui da corrente para o ponto P, que ele chamou de Y. Então, nas resoluções das questões, letra A, B e C, ele tem Y em função de X. Então, aqui nós podemos cortar. Esse I corta com esse I. Multiplicando o meio pelos extremos, quando não tem nada aqui, é 1 vezes Y, é Y. 3 vezes X
3x. Como nas alternativas ele tem y em função do x, esse y está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar y sobre x é igual a 3. Nesse caso, a resposta é a letra A. Até a próxima.